Não permita mais que exista dentro de você aquilo que você não quer ver na sua vida. Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. Espero que a sua alma esteja com fome, com sede, porque hoje nós vamos conhecer mais de Deus. Hoje nós estamos aqui para sentar na mesa com o nosso Pai do Céu, olhar nos olhos dele de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Hoje é dia de abrir o nosso coração, receber o amor dele, o amor que está fluindo agora mesmo do coração dele. É dia da gente abrir os nossos ouvidos. Efata, abre agora os seus ouvidos, abre agora a sua mente para a gente escutar a verdade do nosso Pai do Céu, aquilo que ele quer falar para a gente hoje. Nós estamos aqui hoje, família, nesse dia tão especial, tão precioso, que foi o nosso Pai do Céu que fez, foi ele que preparou esse dia, foi ele que nos trouxe até aqui, e nós estamos aqui hoje com o objetivo principal, né, de ler juntinhos os Salmos 101. Não sei se você está sabendo, nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo todos os Salmos, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora e também já clica no sino, porque daí você vai receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Mas além de ler os Salmos 101, a gente vai conversar aqui. E eu gosto primeiro aqui de começar conversando, sabe? Eu falei uma frase para você no início desse vídeo que foi: não permita mais que exista dentro de você aquilo que você não quer ver mais na sua vida. Vamos supor que você começa a reparar que aí dentro de você tem uma raiva, tem um pensamento crítico, tem um pensamento de julgamento que está se repetindo, você percebe que está constante e que você está te fazendo mal, né? Então o que a gente tem que fazer? Qual que é a solução? A solução é a gente ter um coração aberto para enxergar a verdade, para deixar o Espírito Santo, nosso Pai do Céu, nos revelar aquilo que não vem dele, para deixar que ele arranque aquilo que não vem dele, aquilo que está gerando para nossa vida ausência de vida, né? Porque a gente deve proteger, guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que provém as fontes de vida. A nossa vida depende do nosso coração, dos nossos pensamentos. Então a gente precisa cuidar muito bem dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos olhos. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é luz. Se os nossos olhos são maus, grandes trevas serão, né, o nosso corpo. Então a gente tem que cuidar muito, sabe? Olha, eu percebi que tem aqui um sentimento, tem aqui uma emoção, tem aqui um pensamento que se repete. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu sou a luz, a solução do lugar que eu estou. Somos chamados para resolver os problemas, sejam eles externos ou internos. Então nós precisamos nos posicionar e dizer: ok, estou admitindo, estou enxergando, existe isso dentro de mim, e agora? Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a transformar isso, me ajuda a enxergar com novos olhos. Então, por exemplo, nesse caso, né, de ter raiva, de ter pensamentos críticos, julgadores para o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o outro com os olhos do Pai, né? Eu vou olhar para o outro e dizer: outro, eu te perdoo, eu decido te perdoar, eu decido aceitar quem você está agora, eu decido dar a liberdade que você tem para você exercer a sua liberdade. E eu não vou mais ficar aqui, ó, deixando viver dentro de mim aquilo que eu não quero ver na minha vida. Eu quero ver as pessoas com raiva de mim, as pessoas me julgando, as pessoas me criticando. Não, eu quero me ver com raiva das pessoas e criticando e julgando as pessoas. Também não, né? A gente não nasceu para viver essa vida. Nós nascemos para viver uma vida abundante. E uma vida abundante, ela começa aqui dentro, ela começa no nosso interior, ela começa com a gente entendendo a importância da gente higienizar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, a importância da gente se separar do mal. O nosso Pai odeia o mal, o nosso Pai odeia o coração perverso, coração orgulhoso, coração fechado, coração endurecido, não ensinável. Nosso Pai não gosta. Por quê? Porque nós somos como um vaso quebrável, né? Um vaso de barro quebrável, falho, pequeno, né? E o Senhor, Ele quer
nos encher dele, até transbordar dele. O Senhor, ele quer que esse vaso ele seja moldável nas mãos dele, que é o oleiro. Então nós precisamos ter essa disponibilidade de enxergar a verdade, né? De ter esse coração aberto para que o Espírito Santo ele possa tocar nos nossos corações. Em nome de Jesus, hoje o Senhor vai fazer isso. Você não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que você entrou. Hoje o Espírito Santo ele vai te convencer do que tem aí dentro de você, que não vem de Deus, que não é da vontade de Deus. Ele vai fazer você enxergar. Escamas vão cair dos seus olhos em nome de Jesus e você vai enxergar aquilo que não é agradável a Deus. Nós vamos começar aqui agora já pedindo para o nosso Pai do céu para que Ele crie em nós um coração puro, para que Ele nos sonde, para que Ele venha nos revelar aquilo que precisa ser arrancado. Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para arrancar de nós aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, nesses salmos que a gente vai ler aqui hoje, o salmista, né, ele tá falando que ele decide andar por um caminho, uma vereda que é íntegra. Ele decide ter um coração que é íntegro, um coração que é inteiro, né? Um caminho que é da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Não existe um outro caminho verdadeiro se não for andando com Jesus. Então, a cada dia, andando com Jesus, nós precisamos entender que vamos conhecer mais dele, que vamos contemplar mais da glória dele, mais da pureza dele, mais da bondade dele, mais da misericórdia dele, mais da graça dele. O nosso Pai, ele ama com amor que é de graça. O Jesus, ele se entregou na cruz por um amor que é de graça. Foi por graça, não tem absolutamente nada que nós podemos fazer ou deixar de fazer que vai mudar este amor, que vai alterar essa entrega. Esse amor sacrificial, esse amor de rendição, sabe? Jesus, ele é aquele que ama, e por isso se entrega, e por isso se entregou. Eu fui conferir aqui se o microfone estava ligado, família. Mas enfim, a gente então precisa entender que a gente, para viver esse caminho de inteireza, nós precisamos nos separar do mal. A cada dia. A cada novo dia, a gente precisa decidir se santificar. E cada vez que a gente passa mais tempo com o nosso Pai, mais a gente vai conseguir enxergar o que vem dele, o que não vem dele, o que agrada a ele, o que não agrada a ele, né? Como é o coração dele, como está o meu coração, como são os pensamentos dele, como estão os meus pensamentos, e eu vou poder ver, né, testemunhar essa maravilhosa graça do Senhor, que é nos transformar, que é nos moldar, que é nos quebrar e fazer algo novo de nós. Nós somos um milagre na mão de Deus. E a gente tem que entender que tudo que o Senhor faz, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele fez, todas as respostas, todos os milagres, todos os sims, todas as bênçãos, é graça, é favor, é amor, não é o nosso merecimento. Tem uma palavra que vai dizer que prepara seu cavalo para o dia da batalha, mas nós sabemos que a vitória, ela vem do Senhor. Então, o que a gente precisa entender? Nós nascemos para viver esse caminho de integralidade, onde a gente se separa do mal. Então, é claro que a gente pode falar dos ambientes que a gente frequenta, das amizades que nós estamos escolhendo, das companhias que nós estamos escolhendo, nós podemos falar disso tudo. Mas a maior verdade de todas é que a gente precisa primeiramente sempre nos avaliar, olhar para nós. É impossível a gente estar na presença de Deus continuamente, constantemente e continuar dizendo, eu sei tudo, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou sábio, eu sou puro, eu já fui totalmente purificado da minha impureza. Quem diz isso não foi purificado da impureza, né? O Senhor não gosta de corações orgulhosos, arrogantes, o Senhor gosta de coração humilde. Então essa é a chave. É isso que o Senhor tem para nos dizer aqui hoje com muita clareza. Para a gente viver esse caminho de integralidade, de interesse, ter esse coração que é puro,
que se santifica a cada dia, que se higieniza a cada dia, esses pensamentos que são puros a cada dia, a gente decide, sabe, em todo o tempo, porque o Senhor, Ele nos deu essa liberdade. Agora nós temos o Espírito Santo com a gente em todo o tempo. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, e Ele vai nos avisar, olha, esse pensamento não vem de mim, esse sentimento não vem de mim, essa ação não vem de mim. Jesus, Ele disse o quê? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Se a tua mão faz você pecar, arranca, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um olho, do que não entrar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A gente precisa entender que nós somos livres hoje para nos dominar. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos de nada, nós não temos mais, sabe, essa submissão ao domínio das trevas. Não, nós somos livres. Nós podemos escolher nos submeter ao Senhor. Nós podemos escolher ouvir o Senhor, ter fé no Senhor, crer no Senhor, temer o Senhor, obedecer o Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos livres, você é livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente, então você será livre. Você é livre. Essa é a sua real identidade. Você é livre. Você veio para reinar nessa terra. De forma livre, escolher ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, em todos os seus caminhos. Certo? Então, a chave é a gente ter esse coração humilde. Esse coração que se submete ao Senhor. Sabe, quando as coisas estão do meu jeito, quando as coisas não estão do meu jeito, quando as coisas são do meu tempo, quando as coisas não são do meu tempo. Glória a Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio nos Teus caminhos. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo o final, eu não sei de todas as coisas, mas o Senhor sabe, o Senhor não perde o controle, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o meu Pai que me ama, o Senhor não me abandona, o Senhor nunca me deixa, o Senhor nunca me rejeita, o Senhor não falha, nunca, jamais perde uma batalha. O Senhor seja exaltado, seja bendito. Eu sou fiel ao Senhor, eu confio no Senhor, eu temo o Senhor, eu exalto o Senhor. Amém? Eu louvo o Senhor. No meu coração, e o meu coração vai ensinar a minha boca palavras de exaltação ao Senhor, de louvor ao Senhor. Sabe, família, precisa ficar muito claro pra gente que todos os sims, todas as portas, abertas ou fechadas, todos os livramentos que a gente nem vê, todas as proteções que a gente nem sabe, tudo que o Senhor respondeu, tudo que o Senhor fez de milagre, tudo que o Senhor fez de transformação na nossa vida, tudo que Ele está respondendo pra gente, isso é graça, isso é amor, isso é favor, não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Então a gente precisa entender que essa é a chave. Humildade, submissão, arrependimento. Eu preciso me arrepender. O Senhor vai mostrar, olha, eu penso assim, eu sou assim, eu te guio por este caminho, eu não concordo com este caminho, e eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar a rota. Ok, eu estava indo por esse caminho, ok, eu estava pensando assim, ok, eu estava agindo assim, ok, eu estava sentindo assim, ok, eu estava falando assim, ok. Eu estava escolhendo companhias erradas, eu estava escolhendo ambientes errados, ok. Senhor, eu me arrependo, me ajuda a mudar essa rota. Ele vai te ajudar. Me ajuda a dar um novo fruto, né? E quando eu mudo essa rota, naturalmente eu vou ter um novo resultado, eu vou ter um novo fruto. Se eu começar a caminhar neste caminho da integralidade, obviamente, consequentemente, eu vou ter um novo fruto. Aí você pode me dizer assim, não, mas Jó, por exemplo, ele era íntegro, ele era justo aos olhos de Deus, né? Deus, o próprio Deus disse, não há nenhum homem na terra mais justo, mais fiel do que Jó. Jó era agradável ao Senhor, mas ainda assim, o Senhor permitiu uma aprovação ali na vida de Jó. Não foi verdade? Mas o Senhor permitiu até um certo tempo, o coração dele foi provado, a fé dele foi provada, era realmente genuína, ele não negou o Senhor, ele não amaldiçoou o Senhor como disseram para ele fazer, muito pelo contrário, ele continuou confiando no Senhor, temendo o Senhor, crendo no Senhor, exaltando o Senhor, abençoando o nome do Senhor. E então o Senhor restituiu tudo aquilo que ele perdeu.
Então a gente precisa entender isso, sabe, neste dia. A gente precisa sair desse vídeo hoje com essa clareza. Tudo vem do nosso Pai do céu. E, inclusive, os nãos, as portas fechadas, e inclusive, né, quando ele fala assim, o faraó vai te perseguir. E inclusive quando tem o exército todo ali do faraó te perseguindo, querendo te matar. Os ímpios. Tudo vem do Senhor. Tudo faz parte do propósito do Senhor. Às vezes ele tá ali empurrando a gente para o nosso destino profético, para o propósito dele, para aquilo que ele tem na nossa vida, na sua vida. Amém? Então, hoje o nosso Pai do Céu tá querendo dizer aqui pra gente com muita clareza que a chave é a humildade, que é o arrependimento, que é eu também decidir perdoar os meus inimigos. Eu preciso, assim como Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né? Pai Nosso, Santo, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que seja na terra como já é no céu. Nos dá o pão do dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós decidimos perdoar os nossos devedores. A gente precisa, então, olhar para aqueles que estão nos machucando ou que já machucaram, aqueles que estão nos perseguindo, aqueles que não estão facilitando, aqueles que estão prejudicando de alguma forma a nossa vida. Nós precisamos decidir perdoar, nós precisamos decidir tirar do nosso coração, nós precisamos decidir ter o nosso coração que puro, santo. O nosso coração precisa ser um lugar só do Senhor, um lugar de paz. Porque quando a gente fala, vem o teu reino, é que seja feita a tua vontade, o reino é como? É paz, é justiça, é alegria. No nosso coração só tem espaço para Deus. Então a gente precisa decidir perdoar. É que nem eu falei no exemplo lá no início do vídeo. Eu decido perdoar, eu decido te dar liberdade, eu decido colocar tudo na mão do Senhor. O Senhor é que resolva. Ele que vai fazer o que tiver que fazer, do jeito que tiver que fazer, no tempo que tiver que fazer, se tiver que fazer. O Senhor é que sabe, Ele é justo, Ele é um justo juiz. Mas eu preciso decidir, perdoar e tirar do meu coração. Eu, agora, para finalizar, as chaves que o Senhor quer trazer aqui pra gente, eu posso decidir orar por aqueles que me perseguem, orar pelos meus inimigos. Jesus nos ensinou isso. Ore pelos seus inimigos. Isso é uma ferramenta muito poderosa quando é praticada, né? Porque a gente começa a criar uma nova imagem dentro do nosso interior, aqui dentro do nosso coração, da nossa imaginação, sobre essas pessoas que estão muitas vezes nos fazendo mal. Porque Jesus, ele nos mostrou o quê? Não importa quem você é e o que você faz, eu vou permanecer sendo quem eu sou, quem eu nasci para ser. E vou continuar dando os frutos de quem eu sou. Eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu sou justo, eu sou filho de Deus. Eu sou ungido de Deus. Nós não podemos na força do nosso braço. É verdade. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. É verdade. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Com Jesus nós podemos todas as coisas. Sem Jesus nada nós podemos fazer, mas com Jesus, em Jesus, sim, nós podemos todas as coisas. Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui, amém. Sabe, família, é isso que o nosso Pai do Céu quer nos dizer hoje com muita clareza, sabe? Que é tempo da gente entender que o caminho que a gente tem que trilhar aqui é um caminho de santificação, é um caminho de separação, sabe? De separar do mal, separar dos moldes e padrões desse mundo. Um caminho onde a gente purifica e higieniza o nosso coração a cada dia. E essas são as ferramentas que o nosso Pai nos entrega, as chaves que Ele nos entrega, né? A gente precisa ter essa humildade, essa submissão ao Senhor. Deixar Ele nos revelar aquilo que não é agradável a Ele, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Isso é algo que a gente pode fazer constantemente, porque ainda que a gente viva com o Senhor, que a gente busque o Senhor, que a gente queira o Senhor mais que tudo, que a gente ame o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que a gente passe muito, muito tempo com o Senhor, a gente ainda é humano, né? Então a gente precisa sempre vigiar, orar e nos submeter ao Espírito Santo de Deus. E como eu disse, a chave mais linda de todas é a gente perdoar, tirar do nosso coração e também orar.
pelos nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos. Eu declaro em nome de Jesus que os corações fechados, os corações de pedra serão transformados em corações de carne. O Espírito Santo vai habitar, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Eu declaro em nome de Jesus que os espíritos rebeldes não vão permanecer. Eles vão bater em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Amém e amém. Sabe, a gente vai ler já os Salmos 101, mas eu queria contar para vocês uma história que o Senhor trouxe para mim esses dias. Ele trouxe à minha memória. Na verdade, é uma história que eu acho que eu já li há muito tempo, mas eu nem lembrava muito bem dela. É a história de Ezequias. Eu não sei se você conhece. Essa história, ela tá em 2 Crônicas 32. E o que acontece? Eu vou resumir aqui para você por causa do nosso tempo, tá? Mas basicamente o rei da Síria queria invadir o lugar onde o Ezequias liderava, tá? E essa história que eu vou te falar é uma aula para líderes, é uma aula de liderança, mas não é só para quem lidera outras pessoas, mas principalmente para se liderar. Ezequias aqui ele mostrou um passo a passo de como nós devemos nos liderar, como nós devemos nos dominar. Então imagina, ele recebeu ali a notícia, ele entendeu que estavam querendo invadir e tomar posse da terra onde ele liderava, que ele ocupava. E aí o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele agiu. Ele foi lá, buscou os conselheiros, militares e pessoas que precisavam fazer, né, fisicamente. Ele foi lá e consertou os muros que tinham rachaduras, ele construiu uma torre no muro para vigiar, ele mandou construir escudos e armas de guerra, enfim, ele agiu. Tá? Ele fez o que tinha que fazer. E aí ele juntou a equipe dele, o time dele lá, e encorajou a equipe, o time dele, disse, olha, não tenha medo de nada, sejam fortes, sejam corajosos, não desanimem, não tenham medo de nada. Por quê? Porque eles são sim um grande exército, eles são um exército forte, um exército poderoso, mas eles são humanos, a força deles é humana. E aquele que tá com a gente é maior. Aquele que está do nosso lado, a força que está do nosso lado é maior do que essa força, essa capacidade humana. Então ele reconheceu de que time nós somos. Ele reconheceu que o exército podia ser grande e forte, que podia ser até ameaçador. Eles estavam lá se preparando, e eu creio que eles estavam se preparando fisicamente, até porque eles talvez não discerniram, né, como o Senhor ia fazer. Se o Senhor ia fazer, quando o Senhor ia fazer, como o Senhor ia fazer, talvez eles não tiveram essa sensibilidade, essa oportunidade, talvez o Senhor não falou para eles, talvez até o Senhor tenha instruído eles, olha, faça o que tem que fazer, haja como tem que agir, faça a sua parte, se prepare para esta batalha. Se prepara o cavalo para o dia da batalha, mas nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Então o que aconteceu? Ele foi lá e falou assim, não tenham medo, o Senhor está com a gente, Ele é pela gente, mas, todavia, entretanto, o rei da Síria começou a caçoar de Deus. O rei da Síria começou a zombar de Deus. Ele começou a dizer, quem vocês pensam que é? Que Deus é esse que pensa que pode me vencer? Nunca ninguém me venceu. Nunca nenhum desses deuses com D minúsculo pôde me vencer. Esse seu Deus também é mais um Deus. Ele também não vai poder me vencer. Esquece. Ele começou a fazer isso como uma forma de estratégia para deixar eles enfraquecidos, para deixar eles com medo. E começaram a dizer, o rei da Síria começou a dizer assim, olha, não acredita nesse Ezequias não, viu? Não acredita no que ele tá falando não. Duvida do que ele tá falando. E é a mesma coisa que o inimigo faz com as nossas almas. Ele vai dizer assim, olha, tá demorando, hein? Não acredita no que a Fernanda tá falando, não. Não acredita que o pastor falou, não. Não acredita na palavra de Deus, não. Não acredita, não. Não confia, não. Já demorou. Sabe, um monte de gente não conseguiu, não deu certo, alguém desistiu, alguém se frustrou. Pra você também não vai dar. E ele vai começar a te intimidar. Ele vai começar a tentar te parar, ele vai começar a tentar te enfraquecer para que você desista, para que você pare no meio do caminho. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós, que temos a mente de Cristo, não paramos no meio do caminho, nós persistimos crendo
crendo naquilo que o Senhor nos disse. E o Senhor disse que Ele é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor deixou, né, chegar até esse ponto, onde Ele ameaçou, intimidou, falou o que queria falar. Mas aí então Ezequias foi e orou, clamou ao Senhor junto com o profeta Isaías, se não me engano foi? Enfim, Isaías. E aí o Senhor enviou um anjo. E quando o Senhor enviou um anjo, esse anjo derrotou todo o exército sem Ezequias precisar fazer nada. Mover nenhuma palha, nenhuma agulha, nada. Absolutamente nada. O Senhor fez. O Senhor faz. O que o Senhor continua fazendo pela graça. Não foi por causa da estratégia humana. Não foi porque Ezequias fez lá tudo que ele tinha que fazer, se preparou humanamente, se preparou para a batalha, ou porque ele encorajou o povo, porque ele falou as palavras certas. Não foi. Não foi nem porque ele orou ao Senhor, não foi. Foi pela graça, pela bondade, pela vontade do Senhor. E sabe o que acontece? Depois que o rei da Síria, ele precisa voltar, recuar, envergonhado, né? E ele, inclusive, a vida dele acaba em morte. Ele é morto pelos próprios filhos. Então, Ezequias, ele passa por um tempo onde ele tem uma doença, e aí o coração dele fica orgulhoso, porque ele não consegue mais reconhecer que tudo vem de Deus, que é tudo graça de Deus, que é tudo bondade de Deus. E a gente precisa aprender com isso. E hoje a gente está aqui para aprender com isso, sabe? A gente precisa ter essa certeza, essa fé no nosso coração, que tudo vem do nosso Pai. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que não perde o controle. Ele é o Deus que muitas vezes vai permitir, sim, provações. Ele é o Deus, sabe, que pode todas as coisas, que faz no tempo oportuno, no tempo perfeito. Abre, fecha, move, abre corações, desperta, move coisas de lugar, faz o que tem que fazer, sopra nomes. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, nós podemos descansar, nós podemos confiar, Ele é fiel. Acima de tudo, Ele é o nosso Pai, que nos ama e nunca nos abandona. E Ele é gracioso, sabe? Quando a gente olha para o nosso Pai, a gente pode ver Jesus, quando a gente vê Jesus, a gente está vendo o nosso Pai. E Jesus, Ele é misericordioso, cheio de compaixão, cheio de paciência, cheio de bondade. Hoje Ele está aqui hoje para nos ensinar que o nosso coração precisa ser agradecido. O nosso coração precisa valorizar, o nosso coração precisa reconhecer, sabe, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Todos os sims do Senhor, foi graça, não foi nosso mérito, não foi nosso merecimento, foi graça. O Senhor ter nos transportado para o reino dele, nos livrado, nos tirado das mãos do império das trevas e nos transportado para o reino dele, é graça, é favor. Não há nada que nós podemos fazer, sabe, para conquistar isso. A nossa fé é graça, é presente. Esse é o maior presente de todos, a nossa fé em Jesus, a nossa identificação com a obra de Cristo na cruz, a nossa identificação com a verdade da palavra de Deus, a nossa identificação da nossa real identidade, a nossa identificação com o nosso propósito, saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, isso é graça. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da graça e da bondade do Senhor em todos os nossos caminhos. Nós podemos parar, né, de achar que tudo precisa ser na força do nosso braço, na nossa capacidade, no nosso merecimento, na nossa... Não, nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca, nunca. É sobre Deus em nós. É sobre a justificação, sobre sermos justiça de Deus, sobre sermos justificados por Jesus. Amém? Amém. Então, vamos começar a leitura aqui do Salmo 101, que basicamente vai dizer isso, né? O salmista está dizendo assim, eu vou viver um caminho íntegro, eu vou ter um coração íntegro, ou seja, eu vou em todo tempo reconhecer o Senhor, a presença do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Em todo tempo eu vou ter fé no Senhor, em todo tempo eu vou crer no Senhor, em todo tempo eu vou crer que meu Pai está presente,
que Ele não muda, que Ele não falha, que eu posso contar com Ele, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus soberano em todo o tempo. Eu não vou me misturar com quem tem posturas de infidelidade, um coração infiel, orgulhoso, fechado, arrogante, que acha, soberbo, né, que acha que é pela força, que é pela capacidade, que é pela inteligência, que é pela... Não é. Não é. Sabe, às vezes a gente recebe as coisas e começa a normalizar as coisas. Às vezes a gente recebe a graça, a gente recebe a bênção, um milagre, a gente começa a normalizar isso. Como se isso fosse normal. Não é normal. Não é normal. É a graça, é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém. Vamos ler então Salmos 101. Senhor, fala com a gente, em nome de Jesus, através da tua palavra. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, eu vou cantar louvores. É a ti, Senhor. Não é para mim. Não é sobre o outro. Eu não vou ficar olhando para o outro. Eu não vou ficar apontando para o outro. Eu não vou ficar esperando do outro. É para ti. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é fiel. E eu vou cantar louvores a ti. Eu vou seguir o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa eu viverei de coração íntegro e repudiarei todo mal. Eu rejeitarei. Eu não vou aceitar nenhum mal na minha casa, no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nos meus olhos, no ambiente que estou, nas mesas que eu sento. O justo é aquele que não se senta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, medita na lei do Senhor dia e noite. E tudo que ele faz prospera. E prospera porque ele está plantado em Deus. Não pela sua capacidade, não pelo seu merecimento, não porque ele é bom demais, não porque ele é grande demais, porque ele é sábio demais, porque ele já sabe. Não. Não. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais a gente percebe que tem mais para conhecer de Deus. Tem mais para conhecer do coração dele, mais para conhecer da bondade, da graça, da misericórdia, da sabedoria, dos caminhos, dos planos, dos propósitos do Senhor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Odeio a conduta dos infiéis, jamais vai me dominar. Eu longe estou dos perversos de coração. Eu não quero me envolver com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém e amém. Senhor, em nome de Jesus, crie em nós um coração puro. Que os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos e faz, Pai, a gente entender o que não é agradável a Ti, o que não vem de Ti. E nos guia, Senhor, guia a nossa alma, guia os nossos pensamentos, Senhor, guia os nossos passos, Pai. Nós queremos viver no Teu caminho, nós queremos viver contigo, Jesus, em cada passo da jornada, Pai. Nós queremos viver, Pai, guardar a nossa fé e ouvir, Pai, lá depois do fim, servo bom e fiel. Entra no gozo, no descanso, na alegria do seu Senhor. Amém. Nós vamos ser aqueles que não retrocedem. Vamos ser aqueles que continuam avançando e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Nós continuaremos guardando os princípios do Senhor. Nós continuaremos obedecendo e, sabe, preservando. Como o sal preserva, né? Jesus disse que nós somos a luz e o sal. E como o sal preserva, nós vamos preservar o projeto original de Deus, que é viver com Deus. Que é viver com Deus todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos. Que é viver para Deus, manifestando a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus
que a luz do Senhor brilhará em todos os seus caminhos, que Jesus vai ser glorificado em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua vida, pela sua presença. Muito obrigada por assistir até aqui. E deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Compartilha este vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Amém? Seja um abençoador, seja um transbordador. Nós nascemos para isso. Não retenha aquilo que o Senhor te dá. Multiplique. Amém? E também comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que o Senhor entregou pra você hoje, o que ele falou ao seu coração. Me deixa saber, eu gosto muito de ouvir vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.